Olá, a paz do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos entrando no ar com a programação do Ministério Profético Moriá, um lugar de adoração a Deus, aonde a presença de Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. Neste momento eu quero orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, aonde você estiver agora. Bendito, eterno e poderoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada vida que está ligada conosco. Que ela possa sentir o toque do teu poder, da tua graça, da tua infinita misericórdia. E que tu, Senhor, venha falar aos corações nessa programação. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apostolane. Agradeço aos amados telespectadores que estão aí, nos permitindo entrar nas suas casas. Hoje o programa vai ser uma benção, não saia daí. Continue a nos assistir. Nós gostaríamos já de convidar você aí no Ministério Profético Moriá, que fica ali no loteamento de Sevilha, ao lado do Bairro Novo. Quarta-feira, às 19h30, culto abençoado, cheio da presença de Deus. E no domingo, às 9h da manhã, minha família no altar do Senhor, no Ministério Profético Moriá, aonde Deus tem se manifestado naquele lugar de maneira sobrenatural. E também gostaria de convidar você a nos seguir no Instagram, Ministério Profético Moriá, um lugar de adoração a Deus. Ou você dá o seu like lá no YouTube, Ministério Profético Moriá. Lá você vai encontrar muitos testemunhos do que Deus tem feito no altar do Ministério Profético Moriá. Ali ao lado do tênis clube, ou melhor, em frente ao tênis clube, ao lado do Bairro Novo. E também o Ministério Profético Moriá tem o seu trabalho social. Toda segunda e quarta-feira temos aula de jiu-jitsu totalmente gratuito para a comunidade ali da região, Zona Leste, Bairro Novo, Sevilha, né? Nós já estamos fazendo esse trabalho já tem quase um ano, que é para a comunidade, um serviço totalmente gratuito prestado à comunidade daquela região. Segunda e quarta-feira, das 19h às 21h, aula de jiu-jitsu para criança, jovem, adolescente, e aquele que é um pouquinho mais maduro também pode ir lá participar. E de lá já saiu vários campeonatos, parceria do Ministério Profético Moriá com o Leão de Judá, Associação Leão de Judá. Então a gente gostaria que você também viesse participar em um desses dias ali desse trabalho social belíssimo, que essa parceria do Leão de Judá com o Ministério Profético Moriá. Ou quarta-feira também o nosso culto de adoração a Deus, às 19h30, ou domingo às 9h da manhã, minha família no altar do Senhor. Muitos casamentos restaurados, muitas vidas transformadas, e onde Deus tem se manifestado de maneira impactante naquele lugar. E olha, eu quero aqui deixar uma deixa assim bem forte. Mandar um abraço todo especial para a irmã Tereza, lá de Candeias do Jamari, né? São pessoas que nos acompanham, pessoas que abençoam o Ministério Profético Moriá. E se você precisar de internet, de fibra ótica, Candeias do Jamari, Atos Telecom. Atos Telecom, você vai poder ter uma internet de qualidade ali, Candeias e toda a região de Candeias do Jamari. Um abraço todo especial, né, para nossa irmã querida, irmã Tereza. Ela é bênção. E eu gostaria que você hoje não saísse daí, porque você vai ver o que Deus continua fazendo e o que Ele também vai querer fazer na sua vida. É só você dar lugar. Trazendo novidade, coisa boa para você, Atos Telecom, provedor de internet, fibra ótica em Candeias do Jamari. Se você está com dificuldade na sua internet ou você não tem uma internet de qualidade, você pode procurar Atos Telecom, provedor de internet de fibra ótica. Não é isso, Tereza? É isso mesmo. Você de Candeias do Jamari região pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar estabelecendo uma internet de qualidade para você com mais de 10 anos na cidade de Candeias. A Atos Telecom está com uma mega promoção que você assinando um plano de 400 mega, você ganha um aplicativo HBO Max para assistir suas séries e seus filmes favoritos. Atos Telecom, sempre com você. Internet de qualidade para Candeias do Jamari e toda a região. Ligue e diga que você quer uma internet de qualidade, ligando para Atos Telecom,
internet de qualidade em Candeias do Jamari. E hoje no estúdio, né, nós temos um convidado especial, um convidado que nunca veio na bancada do Ministério Profético Moriá. O Ministério Profético Moriá, né, na TV tem há quase 9 anos, para a glória de Deus. E pela primeira vez está no nosso estúdio o Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite, a apóstola Anne, nosso pastor da Moriá também. Parabéns, não só por não desistir, né, desses percalços da Covid, estivemos juntos daqueles 2 anos e meio de tanta luta, né? Perdemos o nosso pastor Edésio para a Covid também, né? Parte da doença foi a Covid, ele foi acometido, ficamos 2 anos e meio, 3 anos sem a Marcha para Jesus. E eu lembro agora recente, nós estávamos recordando dessa grande missão, né? Eu sou missionário, minha esposa também é, que é eles na praça, ali no Bairro Novo, no núcleo principal do Bairro Novo tem uma praça, que é uma rotatória. E lá o louvor tocando e eu em casa ouvindo aquelas canções e a palavra do Senhor. E eu falei com a minha esposa e fomos caminhando até a praça, onde recebemos a palavra do Senhor e é tão bom no momento tão difícil dos familiares. Obrigado pelo convite, viu? Você falando do Covid, foi um momento muito difícil. Foi um momento de a igreja teve que fazer de fato o seu papel de orar. Porque muitas pessoas desesperadas e no nosso caso a gente não podia vir para o estúdio fazer programa e a gente fez na nossa casa um estúdio porque as pessoas ligavam pedindo oração, as pessoas ligavam dizendo que estava deprimida, as pessoas ligavam que estava com problemas sérios no casamento porque ficava 24 horas o casal reunido. E isso gerava muitos atritos. E ali a gente viu o papel forte com relação às lives, com relação às redes sociais, à televisão. E naquele momento do Covid, Sérgio, Deus colocou um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Porque eu vi a responsabilidade que eu tinha e tenho com relação a manter uma programação dessa no ar. Porque às vezes a gente acha, não, ninguém está vendo, não. Tem milhões de pessoas vendo a programação para a glória de Deus, não só pelo canal aberto, mas pelas redes sociais também. E aí as pessoas diziam, olha, eu estava deprimida, eu estava angustiada, e eu assisti o programa, eu vi na rede social e disse, opa, está dando resultado, eu preciso perseverar. Com certeza, o que nos traz a verdade da palavra não é a resposta tão rápida. Você vê um vídeo, TikTok, de uma menina bonita que cai e bate a cintura no chão e tem 120 mil curtidas, 120 mil likes. E você fala de um milagre de tamanha importância que infelizmente não alcança. Mas ali também, como foi a expressão da apóstola Anne, fala sobre divisores de águas. O que nós sabemos que o produto gerado vai alcançar quem Deus quer que alcance. No momento certo e na hora certa. Não somos nós, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o missionário que vai dizer o dia. Eu me recordo, eu sou nasci na Igreja Batista das Nações com o pastor Fábio, pastora Judileia, e uma coisa que o pastor Fábio sempre colocou para a gente foi: você não vai dar o fruto, é o Espírito Santo. Então, a nossa missão é comunicar, plantar a semente, como foi o apóstolo Paulo e o apóstolo Apolo, que cada um fazia a sua parte, mas o fruto era gerado pelo Espírito Santo. Eu me recordo, na frente da casa do pastor Fábio Watier, beijo meu amigo, a pessoa que Deus conduziu para me resgatar, me tirar do mundo. Eu levei ele para o mundo quando eu era jovem e Deus usou 10, 15 anos depois para ele me resgatar e trazer para a presença do Pai. E na frente da casa do pastor Fábio, eu tinha ido me entrego naquela semana da minha vida para Jesus, 8 de setembro de 2009, e eu falei: pastor, eu largo o cigarro, eu largo a prostituição, eu largo a masturbação, eu largo a mentira, mas a minha cervejinha eu não largo. E Deus
usou aquele homem de uma sabedoria tamanha, porque se ele falasse que eu tivesse que largar a bebida, eu sairia da igreja, ou não, nem entraria, na verdade, que 2 semanas após eu fui para o encontro em Buritis. E ele falou assim, aquele jeitinho dele de virar o rosto para o lado, ajeitar o óculos, olhou para mim e disse: quem disse que não pode beber? Ninguém disse que não pode beber, mas quem vai te convencer se você vai continuar ou não é o Espírito Santo e não eu. Só venha, participe, venha aprender a ouvir. Então aquilo para mim foi realmente entre a luz e as trevas, porque eu sabia do meu potencial como homem, e muito policial, concursado, cheio de orgulho, vindo de uma família onde mexeu com banda, mexeu com candomblé, né? E eu sendo aquela oração de joelho dobrado da minha avó e do meu avô, assembleanos do Rio de Janeiro. Meu avô só tinha um terninho, eu lembro como se fosse hoje. Toda a imagem que eu tenho do meu avô no púlpito era aquele terninho dele azul e aquela gravata dele, né, vinho um pouco escura, porque era a única roupa que meu avô tinha. Meu avô foi homem de muitas posses, mas ao final da vida foi vender roupa de trocador de ônibus e motorista, que era uma farda, lembra, pastor? Aquela farda azul, a calça tergal nervoso e sapato Vulcabras. As empresas eram uma exigência. E hoje você vê as escolas, os jovens que usam, você não sabe se está indo para a escola ou se está indo para o baile, né? Eu tenho uma neta de 13 anos, uma de 11 anos e 2 netos de 2 anos. E eu fico pensando, que geração está vindo? O que eu vou derramar para eles? Mas é nessas oportunidades que temos de interceder e orar. O plano do Senhor foi para mim estar hoje aqui. Hoje é aniversário do nosso filho mais velho. E eu falei assim, tudo veio para não acontecer. Mas quando é o plano do Senhor, acontece. E aí, Sérgio, você falando um pouco do seu testemunho, que vem, né, os familiares da Umbanda, do Candomblé, e como foi que o Senhor te alcançou? Na verdade, eu não consigo ter a data exata do alcance, porque antes do dia 8 de setembro de 2009, o Senhor já tinha tocado no meu coração. Meu ex-cunhado tinha ido com a música na cabeça, como Zaqueu, lá para o Rio de Janeiro. E eu ouvi o louvor e aquilo preencheu tanto meu coração. Eu vim de férias para Porto Velho, a minha irmã e o seu esposo militar, e no final da tarde nos encontrávamos na casa dela para tomar um café no final da tarde. E ele tocava essa música. Ele era muito ruim de violão, pastor, mas parecia que lírios no campo, ele tocando, porque aquela essência, ela não foi que ela foi colocada naquele momento. A essência, eu sempre digo que a oração de uma mãe, minha mãe intercedendo em oração, minha mãe bem antes convertida, minhas irmãs, né? E eu vim muito depois, eu estava num mundo louco, perdido. Eu era um policial ladrão, porque eu só tinha o que me diferenciava entre o bandido e a pessoa humana policial era farda. Porque eu era segurança de prostíbulos, um dos maiores prostíbulos do Rio de Janeiro, chamado Vila Mimosa. 160 e poucos pontos, tipo apartamentozinhos, né? Uma grande favela ali no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde eu ia fazer segurança. Um cara jovem, na época bem mais bonito do que agora, com arma e uma carteira da polícia. Então ali você, de manhã trocava tiro com o bandido e à noite se reunia para estar juntos. Então eu fiz coisas que eu não gostaria de ter feito. Hoje, tendo consciência do que fiz, peço sempre perdão ao Senhor, mas as consequências, eu não gosto muito daquela frase, você entregou sua vida a Jesus, tudo se fez novo. E foi jogado no mar do esquecimento. Paulo avisa, as consequências, o espinho é na carne. Satanás vem e esbofeteia a minha cara para lembrar quem eu fui. Mas a palavra que o Senhor deixou em meu coração é: eu fui, não sou. Aí sim eu me torno uma nova criatura. Mas a consequência estabelecida do meu passado ainda me atinge. Em muitos momentos, podendo ser hereditário, como um casamento que você não foi abençoado
quando você tem a relação sexual com outra mulher que não foi na aliança do pai, onde o meu filho foi bastardo. Então você vê essa geração na sua árvore genealógica. Em Mateus, assim que você abre, está lá a árvore genealógica, desde Adão que vai até Jesus. Ali você vê prostituta, você vê mulheres que não tinham a linhagem como Ruth, mas elas pertenceram pela bênção do Senhor. Então, assim como elas tiveram direito, eu também tenho direito pelo sangue derramado do Senhor. Mas jamais eu iria trazer isso como consolo. Eu sou o perfeito agora. Nunca. É uma luta diária. Eu costumo dizer em 2 Timóteo, também 2,15 diz, me perdoe se eu errei o capítulo e o versículo, mas está em Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que manejas bem a palavra da verdade. Isso quer dizer uma constância. Procura apresentar-te a todos os dias. O meu hoje tem que ser melhor do que o ontem, e o amanhã que virá eu tenho que ser melhor do que o de hoje. Isso é com uma constância. Então, procurar me apresentar-te a Deus a todos os dias e ler a palavra. Hoje você vê pastores, infelizmente, não estou tacando pedra em ninguém. Quem sou eu para isso? Eu fiz vários cursos, eu fiz EIFAL, fiz cordas na Jocum, fiz formação acadêmica junto lá com o pastor Fábio, na escola de discípulos, me informei, mas a busca é pessoal. Um programa desse ganha vidas. No dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu pensei em me matar. E uma alma foi usada para isso. Eu perdi um amigo agora recente, há meses atrás, que tirou a sua vida, um cara lindo, com trabalho, ganhando muito bem, formado, muito bem casado. O seu sogro, coronel de polícia, um cara assim estudado, e que por um momento ele se permitiu. Ninguém sabe a dor de cada um, mas eu poderia ter lançado a palavra certa para ele e eu não consegui diagnosticar um momento difícil do meu irmão, porque tem pessoas que elas se copulam de tal maneira que você não consegue penetrar. Se fecham, né? E a aparência sempre é a melhor. Muitas pessoas estão extremamente mal, deprimidas, e elas se fecham. Elas tentam vender uma imagem que está tudo bem, e quando internamente está tudo desmoronando. E acontece elas não quererem pedir ajuda. Você falando isso me lembrou um caso que aconteceu comigo há um ano atrás. Uma pastora de Porto Velho, o Senhor me levou à casa dela. Uma pastora de igreja. E aí o Senhor falou assim, você tem que ir na casa dela. Eu disse, 9 horas da manhã, de uma segunda-feira, sem avisar, o Senhor disse, vai lá. Eu fui. Quando eu cheguei, apertei a campainha, ela veio me receber. Posso, Anne, que devo a honra da sua visita, a senhora nunca veio na minha casa. E eu disse, eu vim tomar um café. E eu não acreditei que eu estava fazendo aquilo, porque eu sou extremamente sistemática. Eu ir sem avisar e eu ainda dizer que vou tomar café, só o céu para mandar eu fazer isso. E ali ela abriu a porta e me recebeu feliz da vida e já colocou xícara na mesa, arrumou tudo com detalhes, sabe assim? Coisas assim que, meu Deus. E aí ela fez o café e olha, tem um pão fresco. E a gente começou a tomar café. E começamos a tomar café. E eu segurei o braço dela e disse assim, Deus mandou dizer que Ele ama. Ali ela já mudou o semblante dela. E ali eu disse assim, eu vim aqui porque Deus mandou. Deus mandou lhe dizer para você tirar do seu coração o que está no seu coração para tirar a sua própria vida. Ele mandou lhe dizer que Ele vai cumprir as promessas e que Ele não perder a sua alma. Aí nessa hora ela desmontou mesmo. E quando eu falei isso, ela chorando disse, ela se acalmou, vem aqui.
Aí eu levantei da mesa. Ela me levou no fundo da casa dela. E tinha uma corda pendurada. E abaixo dessa corda tinha uma cadeira de plástico. Porque ela tinha dito que naquele dia ela ia tirar a vida dela. Meu apóstolo, você vê o zelo, né? De Deus. O zelo de Deus. E o pastor sabe muito bem a sensibilidade feminina, mas eu digo nas palestras e quando levo a palavra de Deus, sempre falo, nós somos suscetíveis a todo ataque, gente. Sim. Não é porque uma apóstola ou uma pastora ou um missionário, eu fiz uma aliança com Deus e não cumpri essa aliança como empresa. Eu cheguei a contratos maravilhosos com a minha empresa, vários funcionários, e tomei no dito popular, né, meu pastor, o tombo de uma empresa multinacional. E aqui nós éramos 4 empresas pequenas e eu tive que entrar via judicial, mas Deus já abençoou já. Mas por que eu estou trazendo isso? Eu fiquei tão mal, porque as pessoas que me botaram na justiça, na sua maioria, eu acertei com todo mundo, e 2 pessoas que foram indicadas da igreja, não foram pessoas da igreja, pessoas que irmãos da igreja indicou, foi exatamente que me botaram na justiça. Mas eu estava fragilizado, eu estava tentando fazer algumas perguntas para Deus, de buscar respostas que Ele não vai me dar nunca. Quando se fala em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, o tempo de espera do Senhor é infinito. Um piscar de olhos 1 ano, um piscar de olhos 1000 anos. E eu não acreditava que eu estava passando por aquilo, porque eu estava na minha concepção de uma soberba, de achar ser merecedor de tudo, que eu já estava alcançando coisas que eu nem imaginava, porque o Senhor Ele vai derramar sobre você coisas assim. Eu sou uma pessoa que Deus usou a minha empresa para dar um valor de um carro 0 para a igreja, como uma oferta, parte do dízimo. E o pastor Fábio, muito sábio, não compramos o carro na época, e ele inteirou uma parte do dinheiro e mandamos a estrutura da nossa construção. E logo em seguida veio, na época, a antiga Seron, para colocar o linhão lá na nossa rua e passar por cima da nossa obra. Mas o que aconteceu? Nós conseguimos ganhar uma indenização 10 vezes mais do que seria o valor adquirido ou que nós pudéssemos alcançar no leilão de um carro. Então o que eu posso trazer? Eu caí em depressão profunda. Eu comecei a tomar carbamazepina. Eu tinha convulsões de epilepsias fortíssimo. Do nada. E eu falava assim, mas Senhor, eu oro para ti, os demônios estão me molestando. Eu estou sendo atacado, eu não tinha respostas. Meu Deus. Eu não sabia o que fazer. Jesus. Eu tinha ataques de eu morder a língua, de eu cortar a língua, que eu quase amputar a minha língua, né? De lacerar a minha língua. Eu ter que fazer cirurgia. E eu não conseguia, e as pessoas ao meu redor, líderes de célula, uma pessoa temente a Deus, um cara que foi diretor de centro de recuperação, uma pessoa sempre dedicada, 24 horas da igreja, por que de tudo isso? E eu falava assim, Senhor, eu não sou mais merecedor? Eu quero ser curado disso. Eu passei muito tempo tentando entender as divisões das águas do Senhor em minha vida. E quando de repente eu chego para minha esposa, nós fazemos a campanha lá das 7 semanas, né, da Semana do Milagre, não me lembro, não recordo o nome. E eu fui com a minha esposa na época do Covid. E falei, amor, nós vamos viajar, mas vamos como os missionários. E uma época difícil de dinheiro para todo mundo, muito difícil. E eu já tinha pedido para não tomava de 12 em 12 horas, carbamazepina 120 miligramas, você fica grogue, meio, parece que você está bêbado, pastor. É uma sensação muito estranha. Eu não queria mais aquilo. E eu falava, eu tenho fé. Aí eu jogava, arremessava o remédio com a minha esposa e orava. Passava 2 dias, eu tinha um ataque. E quando eu descansei no Senhor e fui fazer a obra dele, com pouquíssimos recursos, banco me ligando, oferecendo cartão de crédito, oferecendo várias outras coisas,
Mas eu falei para minha esposa, nós vamos cumprir. Eu tinha R$ 9,60 quando eu já estava no Rio de Janeiro. Pastor Neilando, lá em Petrópolis, me aguardando para levar a palavra. Só o pedágio era R$ 18. Eu não tinha dinheiro nem para abastecer um carro e nem passagem para ir. O Senhor me deu o carro, me deu o pedágio, ida e volta, levei a palavra do Senhor. Eu tinha carro lá, eu fui nos melhores restaurantes, fica perto onde a seleção brasileira fica, é os melhores café, chocolate, você nem imagina, com R$ 9,60. Aí eu fui fazer graça, os pastores, o pastor Leandro, um abraço, meu irmão, sua esposa maravilhosa, todos os irmãos aí da IAM. Aí eu fui fazer graça e falei, não, eu vou pagar pelo menos o cafezinho, né? O expresso. Era R$ 7,80. Eu falei, isso aqui dá para pagar. Aí quando eu fui pagar, o irmãozinho pegou da minha mão e falou, não, senhor, o senhor é nosso convidado, o senhor é sua esposa. E o senhor deu tudo pra gente. E quando eu menos esperei, eu percebi que eu estava 15 dias sem tomar o remédio. E desde esse dia, nunca mais tive convulsões. Nunca mais botei um remédio em minha boca. Médicos, neurocirurgiões, vários exames, tomografia computadorizada, ninguém sabia explicar. Mas Deus explica. Quando você descansa no Senhor, quando você derrama nos pés do Senhor e fala, vou fazer a missão. Se o Senhor quiser me curar, me cure. Certo. Como o leproso disse a Jesus, se tu quiseres. A palavra diz que coloque as mãos nas minhas coisas, das suas cuido eu. Esse é o maior segredo. Se você quiser que Deus se envolva no que é teu. Esse é o maior segredo. Se você precisa de algo que só o céu pode fazer, você precisa colocar as mãos nas coisas do Senhor e confiar. Confiar no Senhor. Confiar que é Ele que faz, é Ele que move, é Ele que abre as portas, é Ele que provê. E você falando tudo isso, passa um filme assim na minha cabeça. Eu tenho 20 anos de ministério, 20 anos de frente de obra, 20 anos pregando Jesus e passa um filme assim, parece que foi ontem algumas coisas que você relatou aí. E esse programa está sendo muito diferente dos outros, sabe, Sérgio? Eu estou sentindo assim um negócio de Deus muito forte aqui, porque todo dia a gente aprende. E Deus não faz a gente parar para se ouvir assim à toa. Às vezes Ele quer refrescar a nossa memória, para que a gente não esqueça, aleluia, de tudo que Ele tem feito por nós. E o mais importante, Apostolane, é que tem pessoas nos assistindo que estão precisando de ouvir essa palavra, de ouvir esse testemunho. Hoje, esse programa aqui foi escolhido a dedo por Deus. Nós fomos escolhidos bem lá atrás para estar aqui hoje, levando essa mensagem para os amados que estão nos assistindo. Tinha mais um convidado para estar no programa de hoje. Eu estou tentando fazer contato desde antes de ontem com esse convidado. Era o senhor e mais outro convidado. E o convidado não deu resposta. Mas agora eu estou entendendo por quê. Porque Deus queria dessa maneira. Você vê uma parte, né? Ouvir esse homem falar, para mim, já é maravilhoso, porque gostaria de ser assim. Claro que o Senhor permite cada filho. Né? Não é à toa que quando Samuel foi ungir Davi, foi apresentado para ele vários, né? Mas Deus sabe, segundo o coração dele, a quem ele vai ungir. Mas os filhos, todos são iguais, na sua natureza de amor de Deus para com seus filhos. Mas eu gostaria de ter pelo menos a metade da sabedoria que esse pastor, esse homem tem aqui, de ouvir. Muitas vezes nós só precisamos ouvir. Muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo agora, que está do seu lado, precisa apenas de um abraço, né? Eu creio muito que um abraço cura demais. Eu trabalho com pessoas enfermas
e vou em hospitais. E uma vez eu fui próximo do término do Covid. Eu estava saindo do João Paulo e tu vê como é que a mente é maldosa, né? Eu vi 2 mulheres de branco com um negócio no centro assim. Eu falei, pô, despacho de outra religião aqui dentro do... Que coisa, né? O Espírito Santo me calou na hora, me deu um tapa e eu fui quase chorando pro carro, porque eram 2, eu acho que enfermeira ou técnica de enfermagem, todas de branco, com uma caixinha de som. Ao entardecer, já quase anoitecendo, com um louvor bem baixinho, uma de um lado e outra do outro, cantando o hino da harpa, a Bíblia aberta, e depois as 2 se dão as mãos e intercedem pelos enfermos. Quem sou eu, irmão? Aleluia. Buscais-me eis e me achareis se buscardes de todo vosso coração. O plano de Deus ele é contínuo, é 24 horas, não é a igreja que vai me salvar, não é a placa que vai me salvar, mas é o cotidiano do falar do Senhor para aqueles que precisam ouvir. É o seu testemunho. Dizer não, minha irmã, é muito difícil. Eu aprendi a dizer não e tem sido tão bom para mim, porque o não dado na hora certa, e a pessoa precisa entender a posição dela, porque tem pessoas, por você ser cristão, que abusam de você, principalmente os mais próximos. E eu te digo, não deve ser tão próximo assim. Você tem que aprender a selecionar, não desejando mal a ninguém, mas os próximos têm que entender e respeitar o seu posicionamento. Eis-me aqui, envie a mim. É o Senhor que manda, não é você que vai querer usurpar a sua mãe porque é cristã. Pô, a senhora não é crente? E aí? Vai fazer nada não? Eu estou passando um momento, meu nome vai sujar. A chantagem emocional que os filhos usam. Creio que Deus está falando com você agora que está ouvindo essa palavra. Tem várias outras mulheres que olham para o seu esposo e fazem julgamentos ou pré-julgamentos, dando mulheres para homens que a respeitam. Por influência, ela vai no salão de cabeleireiro, meu apóstolo, e ouvem as traições, as mentiras, porque aquela que não faz parte, eu não só no salão, eu estou falando de um modo geral, seja no trabalho, para não ficar aquela coisa mitigada, né? Vamos botar na visão macro. E essa mulher, ela vem totalmente contaminada. Vai orar, minha irmã. Vai orar de madrugada. Vai pedir a Deus para que você se apaixone novamente pelo seu esposo, que chega cansado, que quer um abraço seu, que quer não colo de mãe. Você não precisa ser mãe do seu marido. Seja esposa, seja mulher. Marque, eu tenho com a minha esposa 15 dias a gente sair para comer um sushi, mas eu já fui nessa praça que eu acabei de citar, que o nosso pastor e a apóstola Anne foi. Uma vez a gente não tinha dinheiro nenhum, nos arrumamos e fomos lá comer um churrasquinho, fomos a pé e até hoje isso ficou muito mais marcado na minha vida do que um bom restaurante, porque é na prova. A palavra do Senhor diz que os fiéis iam derramando lágrimas, semeando e chorando à noite. Aí fala, é a colheita, a bonança é pela manhã, mas isso tem um tempo. Mas gerou fé, porque era terra infértil. Eles teriam que tomar uma decisão, ou comiam os grãos, ou plantavam. Imagine você olhar para o teu filho com fome, ver as coisas escassas, e parte disso tem que ir para o solo, para ver se vai ou não germinar. Então por isso na palavra diz que as mulheres os homens iam cavando e as mulheres vinham jogando a semente chorando. Mas a alegria vem pela manhã. Falar da Bíblia, o contexto da Bíblia é muito fácil, mas saber o tempo e aguardar no Senhor não é tão fácil assim. Você quer falar, pastor Mesquita? Sim. Sérgio falou no início do testemunho do amigo dele, que ele que veio, que era né? E veio pro... Eu levei ele pro mundo. Você tirou ele da igreja e levou pro mundo. Não, perdão, nem eu nem ele era da igreja. Nós éramos jovens, ele mais jovem do que eu.
E eu o levei para a sedução da noitada, da bebida, da mulherada. E tempos depois, Deus usou essa. Ele já estava convertido já há muito tempo, já caminhando há muito tempo. E quando ele soube da minha situação, quando eu retornei, me reformei na polícia no Rio de Janeiro e retornei para cá, houve uma fratura exposta da minha mão, um acidente de trânsito no Rio, e eu fui reformado antes do tempo da aposentadoria. E ele ficou sabendo que eu estava muito mal. Né? E a oração de uma mãe que abre qualquer cofre no mundo. Esse foi o principal. Sim, mas eu queria até mandar um abraço agora para o irmão Eugênio. O irmão Eugênio um dia chegou e a gente estava na época no mundo, né? E véspera de carnaval. E ali a gente estava. O irmão Eugênio chegou com a Bíblia debaixo do braço, falando de Deus e tal. Eu digo, irmão Eugênio, senta aqui do lado. O irmão Eugênio sentou. E nós continuamos bebendo, jogando dominó, jogando baralho, né? E ali. O irmão Eugênio querendo falar de Deus, calma, irmão, só um pouquinho. Aí daqui a pouco eu disse, vou no banheiro. Irmão Eugênio, segura minhas pedras aí, até enquanto eu chego para ninguém ver. Estratégia de Satanás, entendeu? O irmão Eugênio foi. Resumindo, quando eu voltei do banheiro, o irmão Eugênio já estava bebendo. E à noite foi pro carnaval com a gente. E passou um tempo, eu me converti e aquilo ficou no meu coração. Fazer com o irmão Eugênio. Eu tirei ele da casa do Senhor e está no mundo. Você entendeu? Quando eu pensei que não, quem apareceu? Irmão Eugênio. Com a Bíblia de novo. Ô, meu irmão, agora é nós dois. Vamos caminhar. E glória a Deus, Senhor. Obrigado por ter feito isso. Entendeu? E outro testemunho que, tipo assim, ela não fala e quase a gente procura não falar tanto, entendeu? Estou falando de remédio, de droga pesada. A apóstola Anne, ela tem fibromialgia. Entendeu? Quando eu casei com ela, ela tomava tramal quase que constante. E aí ela chegava na igreja muitas vezes, assim, o tramal ele é muito pesado, entendeu? E ela chegava assim quase que falando assim, meio que enrolada ainda, porque ela tinha que ir para a igreja, você entendeu? E ali muita gente falava, mas o apóstolo está bebendo, o que é que está acontecendo com o apóstolo? A apóstola está chapada na cachaça. Chapada, Só para o pessoal saber, o tramal é utilizado na medicina em último grau de dor. Tanto que na guerra se utilizava a morfina, só para você ter noção da potência. Porque nenhum tipo de medicação, você tem 130 ou mais do que para dores. Mas o grau do tramal é o último grau. E ela tinha necessidade. Então, neurologicamente, você fica embebedecido, fica entorpecido. Mas olha só que testemunho lindo, pode continuar. E ali, meu pastor, ali ela foi, tipo assim, eu fui conversando com ela, minha filha, vamos orar, vamos entregar a Deus, Deus vai fazer, Ele tudo pode. Nós não somos mais nada. Porque a gente só somos, por isso que a palavra diz, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo daquele dia para frente. Entendeu? Quer dizer, nada mais vai ser que nem ele. Entendeu? Então eu disse para ela, minha filha, nós servimos um Deus que tudo pode. Não desespere, não. Paulo era tido como rebelde. 70% do Novo Testamento foi escrito, Deus deu a sabedoria, era um homem de formação. Há uma comparação parecida como se fosse formado em direito, né? Em geografia, ele era um cara muito estudado. E um dos votos, que ele aceitou, foi o voto de Nazireu, de raspar a cabeça. Que muitas vinham, ele falava, contrapondo Pedro, o apóstolo Pedro, ele disse, vocês são como folhas ao vento, com vãs doutrinas, uma hora vai para lá, outra hora vem para cá. Mas o voto Nazireu, que é raspar a cabeça, em sinal de respeito, ele assim o fez. Eu fico assim pensando, quantas pessoas que fazem só pela emoção, ou porque o seu líder pediu, é válido. Se você fala assim, a igreja fulana de tal faz milagre, é um bando de ladrão. Se você está com uma doença, está chovendo lá fora, você está com dor, você está se arrumando para ir no seu coração, com fé,
que é uma igreja e que vai ser curado, você será curado. Independente da placa da igreja. E foi duro para mim entender isso. Eu, depois de ser um cara que tinha funcionários, que eu tinha carros, que eu tinha uma posição política grande no meio, eu sentava na mesa dos grandes líderes, né? Vamos dizer, como Jesus diz, se assente no canto, há mais honra para ser chamado do que estar sentado e ser retirado. Mas eu sentava na mesa dos grandes e de repente eu fali. Pastor, não é fácil um homem falir. Financeiramente, o psicológico do homem, creio que essa perturbação, a devida medicação, o meu estado psíquico, um homem nenhum quer falar, eu sofri de depressão. O homem sofre de depressão. E é uma depressão calada, perigosa. É uma depressão que, se o cara não tem um sustento... A minha esposa, ela me viu numa situação dos momentos mais difíceis da minha vida. Nós nos conhecemos há quase 30 anos, né? Na verdade, passou de 30 anos. E Deus me trouxe ela. E nesse momento tão difícil, só oficial de justiça do trabalho, paga isso, a empresa tem que pagar isso, milhões de cartão de crédito virando uma bola de neve. E eu já cristão, você não consegue entender. Você apenas se culpa, mas as pessoas de fora falam, está pecando. Alguma coisa. E meu filho, até os mais próximos ficam te olhando assim, não, vai dar tudo certo, mas com aquele olhar assim, será que tem alguma coisa errada no irmão? É natural do ser humano. Mas o que é mais importante, nessa transição que veio essa loucura da falência, Deus me deu uma esposa onde eu falava mal da Igreja Universal. Eu falava que era a igreja de Satanás, eu falava um monte de coisas com as pessoas mais próximas a mim. E o Senhor me fez conhecer o pastor Edésio, vereador da capital, pastor da Igreja Universal. Um homem que me acolheu no momento mais difícil da minha vida. Ele teve tanta intimidade no Senhor e me ensinou tanta coisa linda de como olhar para Cristo, que ele foi meu padrinho de casamento. Ele pagou a minha lua de mel, porque eu não tinha dinheiro. Eu falava sobre a questão do homossexualismo, eu era radical, eu era aquele evangélico radical, vai para o inferno. A minha sogra me presenteou com a camisa para me casar, porque eu não tinha dinheiro para comprar, e a camisa foi rosa. E eu casei no casamento comunitário da Universal. E quando eu estava entrando com a minha esposa linda, naquele vestido alugado, eu não tinha dinheiro para pagar nem o cartório. Quando eu entro, o Senhor toca no meu coração e fala, a honra. Aquele homem que queria casar com coisas grandiosas, a vaidade estava sobre mim, e a minha doença era não aceitar o ponto que eu estava. Eu não chorava pela falta da colheita. Eu não ia plantar novamente. 2 oraram ao Senhor pedindo chuva, mas só um foi arar a terra. E eu parei de arar minha terra, apóstolo. Foi ali naquele momento onde eu me vi em situação, mas nunca desamparado. O pastor Edésio e a sua esposa foram pessoas assim tremendas na minha vida, onde eu recebi um livro sobre casamento, instrução da palavra do Senhor, e eu consegui sair da caixinha e olhar para Jesus e o ser humano de forma diferente, com respeito. Quando você casou, você já tinha largado a bebida, já tinha largado os vícios, ou você ainda continuou praticando? Já tinha uma caminhada com o Senhor, né? Mas eu costumo dizer, o cuidado, o zelo. As ferramentas, pastor, eu não sou contra ao encontro com Deus. Eu não sou contra ao ensino da palavra na igreja. Só que nós formulamos o nosso jeito. Não tem. Se você olhar um garoto que é formado na base de jogo de futebol, até o andar, o corte de cabelo,
Você é o meio que você convive. E nessa caminhada com o Senhor, Paulo sempre fala, calma, eles estão nas orlas. Orlas é o final das vestes. Não estão prontos para ter uma comida sólida. Eu acredito que eu fui levantado líder muito cedo. Eu trabalhei com centro de recuperação, onde eu bati de frente com coisas que eu vivi. A droga, a maconha não era uma coisa que me pegava, a cocaína não era uma coisa que me pegava, mas a bebida, eu era um alcoólatra não assumido. Você só vai descobrir que é alcoólatra depois que para de beber. Você fala, meu Deus, eu era alcoólatra. Porque bebia todo dia. A droga em si não me pegou muito, porque tinha aquela hóstiazinha de cara de pau do policial. Mas em todo momento, as festas envolvidas tinha droga. Lança-perfume, há muitos anos atrás. Mas o Senhor conseguiu me mostrar algo que eu ainda estou viciado, que eu preciso me curar todo dia. Eu sempre falo desse vício. Aí o pessoal fala assim, mas que vício é esse? Bebida? Não. Cigarro, não. Cigarro foi muito difícil para mim largar também. Mas eu consegui, foi imediato. Depois do encontro eu larguei tudo isso. Mas o orgulho, irmão, o vício maldito, que você se temperar um pouquinho, ele se sobressai em todo o alimento espiritual. O orgulho mata, é uma desgraça. Isso é uma coisa, quando você entrega para um novo convertido, você diz a ele, você agora é líder, você agora está pronto para liderar uma célula, um setor, você está pronto, daqui a 2 anos bota a pessoa para ser pastor. Nós erramos muito com isso. São pessoas que nem leram a palavra, não sabem quem os profetas maiores ou menores. O que é bom dura pouco, né? E nós já finalizou o programa. Essa é a grande verdade. Né? O programa cheio assim de um aprendizado, de uma edificação muito forte da parte do céu. E eu tenho certeza que você que está aí ligado conosco está sendo abençoado com essa programação. E eu já gostaria de convidar que você compartilhasse lá no YouTube, né? Desse um like lá e compartilhasse. Porque tem alguém que você conhece que precisa dessa palavra. E eu queria só fechar aqui uma parte do que eu estava falando a respeito da pastora. Quando ela me mostrou a corda, a cadeira, eu disse para ela que ela iria tirar aquela corda dali hoje. E ela disse naquele dia que ela não tinha como tirar. E eu disse, pastora, eu só saio daqui quando a senhora tirar aquela corda dali. Porque Deus tem propósito. Deus está dizendo para você assim, não desista. Não desista de viver, não desista de lutar. E compreenda. Deus complica, descomplica e depois Ele vai explicar tudo. Não questione o processo que você está vivendo. Eu preguei isso esses dias na igreja. Mas glorifique a Deus pelo processo. Porque o resultado final será para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Não importa a luta. Não importa se você está indo para o Sol do Amor, fazer rádio, químio. Não importa. Não importa se você perdeu uma perna, não importa se você perdeu uma visão. Não importa o que você perdeu ou está perdendo. Mas entenda uma coisa, em tudo Deus tem um propósito definido por Ele. E glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. Hoje você não está entendendo. Mas amanhã você vai dizer, obrigada, Senhor. Porque o processo que eu vivi, eu suportei, aprendi e você é instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Porque nós só podemos ajudar quando a gente passa por alguma dor. E normalmente quando a gente passa por alguma dor é porque vai vir alguém na nossa trajetória, no nosso caminho, que precisa da nossa superação em Deus. Aleluia. Porque a nossa superação vem do Senhor. A nossa superação não vem do nosso diploma, a nossa superação não vem do nosso dinheiro, a nossa superação não vem de nós mesmos, mas a nossa superação vem do Senhor. Então compreenda isso e entenda que em tudo mesmo, é para você compreender
E você vai precisar segurar na mão de alguém para ajudar. É para você entender e se colocar no lugar do outro quando alguém chegar e dizer que está doendo. E você dizer, vem por aqui, porque eu venci em Deus e você vencerá em Deus. Porque Deus nos dará a vitória. E a maior vitória Ele nos deu na cruz do Calvário, quando deu seu único filho por amor de nós. E essa vitória é que o Senhor está mandando profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a tua empresa. Talvez você esteja quase abrindo falência, como o Sérgio viveu. Mas Deus está dizendo para você, eu sou o Deus de vitória. Eu sou o Deus de milagre. E quero mudar a tua história. Quero mudar a história da tua casa. Não importa o que você está faltando, mas glorifique mesmo em falta. Algumas pessoas dizem assim, eu não saio de casa com a minha esposa porque eu não tenho dinheiro para levar ela num restaurante bom. Eu não saio de casa, não faço um passeio com o meu cônjuge porque eu não tenho condições. Ei, foi testemunhado agora há pouco aqui pelo irmão Sérgio. Ele foi comer um espetinho na praça, a pé. Eu vou fazer uma brincadeira. Talvez ele foi a pé já até para economizar a gasolina que precisava para o dia seguinte. Aqui é uma brincadeira. Tá entendendo? Então, querido, às vezes não é dinheiro, às vezes não é o restaurante, às vezes não é nem o espetinho. Mas às vezes vou andar de mão dada, às vezes um beijo na boca, um abraço, faz a diferença dentro do teu casamento. E às vezes a gente é preocupado em abraçar quem está fora, quem está longe. E quem está dentro a gente ignora. Então é necessário você olhar para quem está do teu lado. É necessário você cuidar e demonstrar amor para quem está do teu lado. Sabe por quê? Porque no momento da dificuldade, é essa pessoa que está do teu lado que vai estar passando contigo. Porque muitas vezes no momento da dificuldade a gente tem aquela pessoa. Mas quando a gente fica bem, a gente até troca de pessoas. E aí hoje também vai dar problema. Então compreenda isso. O Sérgio falando aqui que está há 30 anos praticamente casado. Você acha que nesses 30 anos não teve muitos dissabores, muitas lutas, muitas? Mas nem por isso desistiram. Nem por isso abriram mão um do outro. Quando teve as perdas, como ele falou aqui, muitas mulheres vão embora. Ou muitos maridos também vão embora, deixam. Esse problema é teu, te vira, você resolveu, você que decidiu. Tá? Estou contigo não. Você fez sozinha, você fez sozinho, resolva. Não. Na vida a dois não é isso não, né, Sérgio? Não é. E só uma correção, nós nos conhecemos há 30 anos. E o Senhor, eu fui para o Rio, fiz prova, voltei. Ela teve um relacionamento, eu tive outro relacionamento e nós nos reencontramos. E assim, depois de quase 20 anos, 18 anos. Daí, em 2014 nos reencontramos. Aí eu falei, eu quero Deus. Não. Eu fiquei 4 anos, bem dizer, orando. E era realmente ela. E eu falei para ela quando eu viajei, porque na igreja dela não tinha esse costume de orar um pelo outro, pastor. É diferente, né? A corte. E na nossa, eu comunicava, eu me apresentava à família, aos pais, e depois falava, agora estamos em corte, vamos orar. E eu fui para o Rio para avisar minha irmã, sapatinho de fogo, assembleiana do Reteté, feliz de dar notícia a ela. Aí, quando eu retornei, eu olhei para minha esposa e disse, estamos orando, como está? Já avisou a família toda? Ela falou, orando? Falei, orando para casar. Ela, orando para casar? Ela tomou um susto, porque é uma corte diferente de uma igreja para outra. E foi até cômico isso, de vez em quando eu brinco, linda, te amo, meu amor. Ela veio com 3 filhos, lindos. Hoje é aniversário do Alan, parabéns, meu irmão. Meu filho é o mais velho. Tem a Anne, a Ellen e o Felipe, que é o fruto de um relacionamento meu bem jovem, né? E tenho 4 netos. E eu sempre pedi para o Senhor uma filha, né? Eu falei, Deus, eu quero ter uma filha. Ele me deu 2.
e 2 netas lindas. E agora saiu 2 bacurizinhos, né, da parte do meu filho mais velho e do meu filho mais novo. De 2 anos, os dois. Quando vai lá, é alegria. Agora eu aconselho aos irmãos, ao pastor, isso aqui é para nós 2. Não vá com seu neto com cartão de crédito na sua carteira para o shopping ou para o parque. Não faça isso. Um abraço, gente. Tudo de bom. Obrigado pelo convite, hein? Que o céu continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Né? Os nossos cultos é quarta-feira, 19h30, ali no loteamento de Sevilha, ao lado do Bairro Novo. E aos domingos, às 9h da manhã, né? Ministério Profético Moriá. Foi uma alegria, Sérgio, tê-lo aqui. As portas do Ministério Profético Moriá estão abertas. E o nosso telefone está na tela, nosso endereço também. E você também pode nos fazer uma visita ali no Ministério Profético Moriá ou também nos seguir no Instagram, Ministério Profético Moriá, ou no YouTube, Ministério Profético Moriá, e deixe o seu like. Deus abençoe. E neste momento eu quero orar por você, orar por Porto Velho, orar pelo estado de Rondônia, um estado que me acolheu, um estado que eu amo, um estado que tem mudado a história da minha vida, da minha família. E eu só tenho a louvar ao meu Deus pelo estado de Rondônia. Eterno, amado e poderoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada vida que está ligada conosco. Queremos te pedir, meu Senhor, que tu possas continuar abençoando cada vida, Senhor, desse estado, Senhor, cada pessoa desse estado, Pai. E nós queremos decretar, Senhor, que Rondônia é do Senhor Jesus. Nós queremos decretar, Senhor, que Rondônia é uma terra abençoada, uma terra próspera, Senhor, e que as famílias deste lugar, Senhor, declaram que tu és Senhor deste lugar, Pai. Que tu possas, Senhor, repreender todo vício, toda droga, todo espírito de suicídio, todo espírito de prostituição, toda divisão conjugal, toda separação, toda enfermidade, Senhor. E nós decretamos, Senhor, esse estado próspero, Senhor. Abençoa as autoridades desse estado, Senhor. Abençoa, Senhor, e derrama dos teus milagres, Senhor. E que Rondônia, Senhor, venha a ser referência a nível nacional, Pai. Para que o teu nome venha a ser glorificado nesse estado, Senhor. A nível nacional e a nível mundial, Pai. É o que nós declaramos isso, Senhor. E profetizamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trazendo novidade, coisa boa para você, Atos Telecom, provedor de internet, fibra ótica em Candeias do Jamari. Se você está com dificuldade na sua internet ou você não tem uma internet de qualidade, você pode procurar Atos Telecom, provedor de internet de fibra ótica, não é isso, Tereza? É isso mesmo, você de Candeias do Jamari região, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar estabelecendo uma internet de qualidade para você com mais de 10 anos na cidade de Candeias. A Atos Telecom está com uma mega promoção que você assinando um plano de 400 mega, você ganha um aplicativo HBO Max para assistir suas séries e seus filmes favoritos. Atos Telecom, sempre com você. Internet de qualidade para Candeias do Jamari e toda a região. Ligue e diga que você quer uma internet de qualidade, ligando para Atos Telecom, internet de qualidade em Candeias do Jamari.